Na Itália, a gente teve. Dizem. Tem um ditado que diz assim, ó, não existe mais bobo no futebol. Então como é que tu explica o Milan contratando o Pulisic? Hã? Ai, ai. O Pulisic, eu tenho opiniões fortes sobre o Pulisic, né? Eu não acho que ele é um mau jogador, tá? Só pra deixar claro. Mas ele é um jogador muito comum. Eu fiquei empolgado quando ele surgiu lá no Borussia Dortmund, surgiu muito bem, mas eu acho que é um jogador super comum. Não vejo nada de especial nele hoje em dia. Não mostrou nada no Chelsea, além dos brilharecos aqui ou acolá. Mas o Pulisic versão pandemia era brabo, tá? Teve um brilhareco um ou outro. Teve um brilhareco um ou outro, mas em geral não é um cara constante, uma carreira fraca por enquanto, né? E, enfim, o Milan aposta nele, pode ser que faça alguns bons jogos, mas duvido que seja um cara que vai realmente ter um nível assim espetacular pelo Milan. Outro cara de uma contratação talvez com um perfil semelhante é o do Loftus-Cheek. Olha o Milan ajudando. Por que o Milan tá ajudando o Chelsea, cara? O Milan ficou com pena do Chelsea e falou: não, vou te dar dinheiro pra você mandar o seu jogador meia boca pra cá. Pior que Loftus-Cheek. eles nem foram tão caros, né? O Loftus-Cheek acho que foi menos de 20 milhões, sei lá quanto é que foi. Não, o Pulisic foi 20 e o Loftus-Cheek foi 16, então. Então Razoável, né? preço bem bom até. Mas o Loftus-Cheek também é um jogador assim. Eu acho ele um bom jogador, tá? Um bom jogador, tem uma força física muito forte no meio-campo ali. Só que não é um jogador de altíssimo nível, né? É um jogador Cara, mediano, assim. o Loftus-Cheek já tem 27 anos de idade. Passa rápido, parece que era uma promessa ontem, né, cara? Exatamente. Ele acabou ficando no Chelsea e tem bastante jogos, né, pelos Blues, mas acredito que em nenhum momento ele chegou a se consolidar como titular da equipe. Talvez um momentinho ou outro pequeno, assim, mas não em grandes períodos, né? Ele ficou anos e anos e anos e anos sendo um jogador de rotação aí. Ele é um jogador de DVD, né? Se você pegasse um compilado de lances bonitos dele, dá pra montar um DVD que assim você fala, caralho, esse maluco é brabo. Só que quando você vê ele jogar uma partida completa, aí é outra história. Um jogador bem irregular. Eu não sei, cara. O Milan me parece que precisava de um mercado um pouquinho mais forte aí pra de repente tentar competir pelo título italiano na próxima temporada, né? Mas essas duas contratações aí não me trazem muita confiança. A gente viu que no comecinho do verão, o Maldini saiu do Milan, o Paulo Maldini, o lendário Paulo Maldini, porque teve divergências no projeto, porque supostamente os novos donos do Milan estão querendo montar um projeto de trazer jogadores jovens para se desenvolverem no clube. Tanto que você vê no mercado deles, além dos dois que a gente falou já, chegaram o Luca Romero, de 18 anos de idade só, veio a custo zero da Lazio, e o Lorenzo Colombo, que voltou de empréstimo do Lecce, né? Então são dois jogadores bem jovens que não sei se o Colombo vai permanecer, não sei se o Romero vai permanecer, mas são jogadores que seguem essa cartilha. E eles contrataram também o Sportiello da Atalanta, mas esse aí vem para ser eterno reserva do goleiraço que é o Manhã, né? Isso aí não dá nem para considerar que é um reforço, digamos assim. Pulisic com 24 anos de idade, jogador que tem uma boa idade, né? Sinceramente, acho que a gente já tá vendo o máximo do Pulisic, é difícil imaginar que ele vai explodir no Milan e começar a jogar uma bola que nunca jogou. E o Ruben Loftus-Cheek é aquele negócio, tipo, vamos apostar nesse cara que já teve uma boa projeção, quem sabe aqui ele não se encontra, quem sabe aqui ele não volta a jogar um baita futebol, né? Mas, sinceramente, não é um mercado empolgante, cara. Eu consigo entender por que o Maldini pegou o beco, eu consigo entender por que a torcida do Milan tá desanimada, porque você perde o Tonali e não consegue repor a altura de maneira alguma. Cara, assim, sem sacanagem, o Tonali pelo Loftus-Cheek é quase um escárnio com o torcedor, assim, na minha opinião, né? Pode ser que o cara cale minha boca, mas pra mim parece uma brincadeira, assim. É uma queda muito grande, cara, é uma queda muito grande. E ó, eu não quero, assim, cara, na verdade, eu amo ser o cara que vai dar essa notícia, mas ainda tem chance do Morata jogar no Milan, tá? Ainda tem chance. Negociações estão ocorrendo ali. Entreguem as Milan taças. quer o Morata. Não, entreguem a chave do clube pro Morata, né, cara? Porque ele vai fazer de sair um parque de diversões. É gol impedido pra tudo. Cara, se aquela regra lá do impedimento de corpo inteiro vingar, Morata é o Pelé. Acabou o futebol. Porque o Morata, ele é gênio em receber bolas e impedimento, tá ligado? É gênio. Tem mais gols impedidos do que o Pelé tem de gol oficial. Então, sinceramente, é um futuro um pouco desolador aí pro Milan. Só lembrando que o Milan teve sucesso em trazer um jovem inglês do Chelsea, que foi o Tomori. Mas o Tomori me parece que era mais talentoso e era mais jovem também do que o Loftus-Cheek. Sim. E tá indo bem lá. O pessoal tá lembrando, o Milan também tá negociando pelo Taremi, do Porto.
Só que eu vi a notícia que o Porto tá pedindo, parece que 25 milhões de euros e o Milan quer pagar no máximo 20. Então é um negócio que ainda tem que ver aí se vai se desenrolar. Mas, se vier, pra mim é uma baita contratação. Sim, O Taremi é muito bom. interessante. Foi artilheiro do Campeonato Português na temporada passada. Por falar em Milan, a gente teve a Inter também fazendo contratações. Eles trouxeram aí o Fratesi, um jogador que estava no Sassuolo, né? Vem bem recentemente aí, marcou seus golzinhos na Série A italiana, também recebeu chances na seleção da Itália. E é um cara que joga como um meio-campista, uma espécie de segundo volante, apesar de também ser mais flexível, né? E uma contratação de mercado aí que eles fizeram foi o Marcus Thuram. O Marcus Thuram que francês que jogava lá no Borussia Mönchengladbach, vinha se especulando a saída dele para alguns clubes, né? Porque o contrato dele estava acabando, ele poderia assinar de grátis, entre aspas. E a Inter foi lá e pegou o cara. Ele é um atacante que joga na maior parte do tempo mais pelos lados do campo, né? Então, o que tu achou desse mercadinho da Inter por enquanto? Além dos que o Pedro citou, né, eles trouxeram dois jogadores bem jovens, que foi o Christian Aslani, que veio do Empoli, tem só 21 anos de idade, 10 milhões de euros, e ele é volante, tá? E o Jan Arabisek, que veio do Aarhus, lá da Dinamarca, jogador de só 22 anos de idade, e é zagueiro. Esse jogo que não tem como a gente falar tanto assim, porque a gente não acompanha esses times aqui, né? Mas tá aí o registro. O Fratesi, que é considerado uma baita promessa, né, do futebol italiano, tem só 23 anos de idade, estava sendo disputado ali por algumas equipes do futebol italiano e a Inter acabou vencendo a concorrência. Mas o destaque, por enquanto, é o Thuram, né? O Marcus Thuram, que vinha muito bem no futebol alemão, né, no Borussia Mönchengladbach. Foi convocado pela França para a Copa do Mundo. Era aquele reserva que entrava ali de vez em quando, jogador de muita força física. Quando entrava, conseguia fazer uma fumaça ali. Mas é um cara que tem tudo para ir bem, né? Especialmente considerando que hoje a Inter, cara, ela perdeu duas peças importantíssimas do ataque, né? Que foi o Dzeko, que foi pro Fenerbahçe, e o Lukaku, que tinha tudo para continuar na Inter, né? Mas enfim, acabou fazendo umas besteiras aí e a Inter pulou fora do negócio. Então o Lukaku não vai ficar mais. Então tem que ver ainda se eles vão trazer outro centroavante ou se vão para a temporada com o Lautaro e o Thuram ali como peças do ataque, né? De maneira geral, também é um mercado até aqui bem ok da Inter, ok para ruim, né, digamos assim. A gente sabe que a Inter e o Milan são dois clubes que ainda têm uma situação financeira um pouco complicada, então não dá para esperar muito um investimento pesado da parte deles. Só ressaltando uma coisa que eu falei que o Thuram joga mais pelo lado. Ele pode jogar pelo lado tranquilamente, chegou a jogar bastante assim, mas na última temporada, tava dando uma olhada aqui, ele jogou mais como centroavante mesmo, né? Mais enfiado na parte central. Outra contratação interessante foi da Roma. A Roma foi buscar no mercado livrinho aí o Hossein Aouar. Esse cara surgiu muito bem no Lyon, né? Um cara muito talentoso, uma espécie de segundo volante, meia, pode jogar aberto pelo lado esquerdo também. Muito bom jogador, tem drible. Só que o curioso da carreira dele é que nessa época que ele surgiu, assim, ele tava muito bem, considerado uma grande promessa. Foi especulado em Arsenal, vários times aí, parecia que ia sair em algum momento fazer uma grande transferência. Mas ele acabou perdendo um pouco dessa mágica toda dele no começo da carreira, né? Acabou virando um jogador menos disputado e no final das contas, livre no mercado, fechou com a Roma, que é um time de ambições mais modestas se a gente comparar com alguns da Premier League aí, né? Mas é uma oportunidade de mercado, o cara tava livrinho, e aí foi pra lá trabalhar com o José Mourinho. E aí? O Aouar, que acho que, digamos, a melhor fase dele foi naquele Lyon do Rudi Garcia, que hoje é o treinador do Napoli, né? Realmente era uma época que ele era especulado em vários times potências aí do futebol europeu. Mas acho que o Aouar é um caso de perda de hype, né? Que, assim, a gente sabe que tem jogadores que quando eles estão no hype, é o melhor momento para eles se transferirem. Mas o Aouar passou desse hype, não foi transferido e aí acabou tendo uma queda ali, se transferindo para um clube que ainda assim é um clube muito relevante, um dos maiores clubes do futebol italiano, mas não é aquela projeção toda que ele tinha quando surgiu. De qualquer forma, ainda é um jogador jovem, né, 25 anos de idade, ainda tem uma boa projeção e acho que é uma baita contratação da Roma para essa próxima temporada, especialmente considerando que, por exemplo, eles podem perder jogadores ali, como por exemplo o Dybala, é um cara que tem uma cláusula muito baixa, pode acabar saindo. Não são jogadores da mesma função, né? O Dybala é mais ofensivo, mas de qualquer forma é muito bem-vindo. Acho que é uma baita adição para o meio campo ali do José Mourinho na Roma. Então tá. E a Juventus? A Juventus que pode contratar o Lukaku, né, cara? Cara, a Juventus trouxe o Weah. O Weah, o Timóteo Weah, né? O filho do George Weah, que foi o único africano a ganhar a bola de ouro. Weah, sinceramente, pra mim é uma contratação bem mediana, né? Nem fede nem cheira.
Ele que se naturalizou para jogar pelos Estados Unidos, né? Mas a gente chegou a ver ele na Copa do Mundo. Enfim, é uma contratação que, sinceramente, para mim, Eu não consigo tanto faz, entender, tanto assim. fez. Por enquanto, o maior reforço da Juventus nessa janela é a renovação do Rabiot, né? E assim, eu não tô sendo irônico, porque o Rabiot fez uma boa temporada. Temporada 23 do Rabiot foi boa. O contrato dele tem encerrado com a Juventus, né? Ele chegou a receber ofertas ali de outros clubes. Tem informação que o United de novo foi atrás dele. E de novo ele negou o United. Cara, o Rabiot é um negócio que não dá pra entender, né, cara? Mas enfim, é Tá. isso. Eles conseguiram renovar com o Rabiot. E por enquanto também é um mercado bem fraco. Cara, fazendo um apanhado, o mercado até agora italiano de maneira geral é um mercado bem Nossa, fraquíssimo. é o oposto da Premier League, né, cara? Não é à toa que o futebol italiano, ele tem superávit, né? Se você for pegar, por exemplo, a taxa de venda e compra, o mercado italiano ele tem superávit nos últimos anos, totalmente o oposto da Premier League, né? Que tem um déficit de, sei lá, bilhões de euros. Mas uma coisa que, assim, não querendo entrar muito nessa discussão, mas o nível de alguns jogadores que estão indo para clubes grandes da Itália, né? A gente pode falar aqui, de repente, do Thuram, talvez do Loftus-Cheek, do Pulisic, é nível de cara que hoje em dia, se fosse na Premier League, eles estariam indo pra uns clubes B, tá ligado? Eles estariam indo, de repente, Esse é com brasileiro. sorte pro West Ham, com sorte pra um clube de meio de tabela, né? E na Itália eles estão indo pra clubes grandes, então é uma realidade bem diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, né? Bem diferente. Os clubes italianos, cara, eles vivem aquela situação de quem não tem cão caça com gato, né? Eles têm que se virar pra pegar, assim, o que dá pra pegar no mercado que sobra dos clubes ingleses, espanhóis e tal. O que sobra é forte, cara, é forte. É forte, mas infelizmente é a realidade, tá ligado? É uma situação bem tensa, por exemplo. Às vezes consegue pegar uma joia que ainda não foi descoberta, como foi o caso do Kvaratskhelia, e aí, assim, pô, você tem um craque ali que tá lá no seu clube agora, mas que a gente sabe que ele tem nível que futuramente provavelmente vai acabar parando no clube inglês. Mas de fazer contratações assim de, pô, vou pegar esse cara para ser meu reforço. Infelizmente, eles pegam o que sobra. É uma situação bem, bem triste, mas é o que tem para hoje. E mesmo assim, conseguiram botar um clube lá em todas as finais europeias da temporada passada. Então, é louvável aí o que os clubes italianos têm feito, apesar da situação. Exatamente. Da Itália para a Alemanha, vamos falar um pouquinho de uma contratação muito interessante, que até parece que não é muito o perfil do que o RB Leipzig vem fazendo, que eles vêm investindo em jovens mais desconhecidos, menos provados, né? Só que dessa vez gastaram uma boa grana, acho que foi uns 40, 45 milhões, alguma coisa assim, né? Pelo Openda, que foi um grande destaque do Lan lá na Ligue 1 da última temporada. Ele foi muito bem realmente e o RB Leipzig foi buscar o cara. Então, os caras fizeram uma aposta um pouco maior do que geralmente eles fazem, né? É uma contratação interessante aí. Também teve uma que já estava fechada há um tempo atrás, que foi a chegada do Šeško, né? O Šeško aí vindo... É um centroavantão que foi comparado até ao Haaland, né? Ele mesmo falou sobre isso. Enfim, é um cara que tem potencial para meter muito gol. E foi uma transferência, porque ele foi do RB Salzburg pro RB Leipzig. Ah, são clubes completamente separados. Olha, completamente diferente. Nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Mas foi do Salzburg para o Leipzig aí, um cara pra ficar de olho, porque tem cara de que vai meter uns bons golzinhos aí, geralmente atacante no Leipzig consegue se destacar. A gente também teve no Bayern de Munique uma contratação daquelas, né? Pra aumentar a listinha, né, Yuri? Porra, a listinha do Hummels, a listinha do Götze, a listinha do Leva. Agora o Rafael Guerreiro, num dia, tá chorando no gramado porque perdeu o título da Bundesliga na última rodada. No outro dia, tá feliz sorrindo com a camisa do maior rival. Aí é complicado. Já tá comemorando o título da Bundesliga da próxima temporada. Já tá comemorando, exatamente. Então, esse camarada certamente vai ser muito mais bem sucedido em termos de troféus na sua carreira, né? Agora, é uma coisa a se pensar em termos individuais, porque se no Borussia Dortmund ele era um dos melhores jogadores, foi ótimo, foi muito bem na última temporada. Titular absoluto. No Bayern de Munique, imagino que as coisas não vão ser tão fáceis assim, né? Mas, de qualquer maneira, enfim, certamente o torcedor do Borussia Dortmund é mais uma facada. E por falar em Borussia Dortmund, também comentando bem rapidamente a contratação do Felix Mecha, que eu aprendi com o meu amigo que o N é meio que mudo, né? Então é tipo Felix Mecha. Valeu, Nines aí, abraço Nines, saudades Nines. E o Felix Mecha, não confundir com o outro Mecha lá, que é o atacante, que é irmão dele. Acho que é irmão dele, né? Esse aqui, ele é mais um meio campista, um segundo volante. Cara fisicamente muito alto, muito forte. E que
Me parece que é o substituto direto do Bellingham, né? Ele custou, acho que foi 30 milhões de euros pro Borussia Dortmund, vindo do Wolfsburg. E é mais um jogador que o Dortmund contrata que passou pela base do Manchester City. Né? Então ele passou, depois foi para a Alemanha e agora no Dortmund. O Sancho tinha vindo do Manchester City e o Bino Gittens também, né? Então é um caminho padrão para alguns jovens do City irem buscar espaço lá na Alemanha. No caso do Enmesh aí, me pareceu um jogador interessante pro meio campo ali. Vamos ver como é que ele vai se sair. Tu quer dar uma comentada rapidamente nessas contratações aqui da Alemanha? O Enmesh, não sei se é Mecha! Mecha ou se é Mecha. Mecha não é os robozão enorme lá, pô? Então, quando eu vejo o Mesh, automaticamente eu leio o Mecha, né? Mas, enfim, eu não sei se ele vai ser esse robozão ali no meio campo do Borussia Dortmund, né? Confesso que é um jogador que eu não tenho tanto conhecimento assim pra falar. Mas os do Leipzig, cara, o Leipzig perdeu o Nkunku e o Szoboszlai, né? E reporam com 2 jogadores ofensivos muito bons, né? Que foi o Openda, que, como você falou no LAN, um dos destaques do LAN, né? Os melhores jogadores da última edição da Ligue 1. Infelizmente pro LAN, né, cara? Porque o LAN conseguiu se classificar para a Champions League, mas acabou perdendo seu principal jogador, né? Então já chega com expectativa baixa para a competição. Mas é um cara muito bom, teve ótimos números e tem só 23 anos de idade, é um atacante belga, né? Pode até ser sucessor do Lukaku futuramente aí na seleção da Bélgica. E o Sečko, como o Pedro já falou, né? 20 anos de idade só, centroavante alto, forte, com características parecidas com o Haaland, não à toa ele é comparado ao Haaland, né? Os dois vieram por um preço razoável, né? O Openda 43 milhões de euros e o Sečko 24. O Sečko que já tinha sido comprado em 2022, só que na ocasião o Leipzig comprou ele e na mesma hora emprestou de volta. Então, enfim, são 2 clubes que pertencem ao mesmo dono, né? Essas paradas aí que vocês já sabem bem, né? Eles também pegaram o Fábio Carvalho emprestado, o português Fábio Carvalho, que estava no Liverpool, é jogador do Liverpool, e eles conseguiram pegar o empréstimo dele. Ele dificilmente ia ter espaço para essa próxima temporada no Liverpool, então acho que faz sentido, né? Então acho que é um bom mercado do Leipzig, né? Conseguiram repor ali algumas saídas de maneira pontual. Acho que a do Szoboszlai nem tanto assim, né? Porque o Sečko e o Openda são jogadores mais ofensivos, né? Do que era o Szoboszlai, mas de qualquer forma acho que tá ok. O Rafael Guerreiro, pra mim é uma baita contratação do Bayern de Munique, né? Especialmente considerando que... Cara, tu não fica triste não, velho? Não te dá uma tristeza ver isso aqui não, cara? Pô, um clube, cara, acabou de ser humilhado e aí já é humilhado de novo logo em seguida. Isso aqui é uma humilhação pro Borussia Dortmund, cara. É porque o Borussia Dortmund meio que já virou meu meme pra mim, né? Assim, com todo respeito para os nossos ouvintes que são torcedores do Borussia Dortmund, mas a situação meio que já tô acostumado, cara. Pra mim já se tornou natural. O Rafael Guerreiro estava no Borussia Dortmund há 7 anos. 7 anos ele estava no Borussia Dortmund. É muito tempo. E era um dos principais jogadores da equipe, né? O Rafael Guerreiro, pessoalmente, eu considero um jogador muito bom. É um lateral que também pode jogar meio que de meia esquerda, um cara muito ofensivo, tem uma chegada muito boa no ataque, uma boa finalização. Inclusive, o Guerreiro faz gol naquela fatídica rodada final da Bundesliga. Então, ele poderia ter deixado o Borussia Dortmund como um herói, né? Se eles conseguem a virada para cima do mais, né, naquela rodada final. Mas é uma baita ação do Bayern de Munique, uma boa pescada no mercado, né, um jogador que estava livre, estava como agente livre, e como eu estava falando, o Alphonso Davies é um cara que se lesiona muito, né, um cara que tem um físico muito inconstante, então acho que eles terem trazido o Guerreiro para ter essa opção a mais ali pela esquerda é uma boa, especialmente considerando que o Tuchel, ele gosta de jogar com alas, né, digamos assim. Então, terem trazido mais um ala esquerdo que é muito bom ofensivamente, para mim é uma baita contratação do mercado. Então, é isso. Infelizmente, o Borussia Dortmund, né? É isso aí, cara. Então tá. Vamos seguindo então para falar muito rapidamente do mercado de Portugal também. Nós tivemos aqui o Di Maria voltando para onde tudo começou na Europa para ele, né? Voltando pro Benfica aí, ele depois saiu da Juventus e assinou acho que por 1 ano apenas com o Benfica. Uma contratação que me parece muito interessante, apesar dos probleminhas físicos que ele vem tendo. E aqui uma grande contratação de destaque também do Benfica, que foi o Kökçü, para muitos o melhor jogador da última Eredivisie, motorzinho do meio campo do Feyenoord, que custou, se eu não estou enganado, foram 30 milhões de euros mais ou menos. Inclusive era especulado em clubes aí de outras ligas e o Benfica conseguiu papar essa contratação, então me parece bastante interessante. E também é uma contratação interessante para falar do Sporting. Eles foram atrás do centroavante sueco. Olha, bem curiosa a contratação, né? Um centroavante sueco chamado Gyökeres, que vinha fazendo a carreira na segundona inglesa, jogando pelo Coventry City. E não foi barato não, foi cerca de 20 milhões de euros, com bonificações pode ir para mais aí. Um cara que eu imagino que vai acabar sendo o titular da centroavância dos Leões na próxima temporada, veremos, né?
Tens algo a comentar? Especialmente eu sei que tu é fã do Di Maria, né? Sim, sim. É o do Sporting, eu não tenho propriedade para falar, sinceramente, mas espero que vá bem, né? Mas do Benfica, cara, o Coxu é um baita do meio-campista, inclusive muito jovem, né? 22 anos de idade só, então é uma contratação aí que pode vir, jogar muito bem e futuramente até ser vendido, porque a gente sabe que, infelizmente, os clubes portugueses eles estão mais atrás na parte financeira do que clubes da Premier League, da La Liga e tal, então muitas vezes tem várias vendas muito pesadas que saem da Liga Portugal. Acho que é um cara que tem muito potencial para ir bem. Foi destaque do Feyenoord, que foi campeão da Eredivisie na temporada passada, mas com certeza a grande estrela da janela até aqui é o Di Maria, né, cara? Di Maria que iniciou a sua trajetória no futebol europeu no Benfica, né? Aquela primeira passagem dele excepcional, antes de ir para o Real Madrid, e agora volta para o Benfica para, digamos, finalizar o ciclo dele no futebol europeu, né? Di Maria que já tem 35 anos e é um cara que tem sofrido com muitas lesões nos últimos, sei lá, 3 anos, né, cara? O Di Maria dificilmente ele consegue ter sequência, né? Ele meio que joga 3 jogos, aí pá, lesiona. Até na Copa do Mundo foi assim, né? Que ele é destaque na final, faz gol, sofre pênalti, mas a maior parte da Copa do Mundo ele tá lesionado. Mas de qualquer forma é um jogador muito talentoso, chega para ser titular, chega para qualificar um elenco, né? Um Benfica que fez uma baita temporada, né, com o Roger Schmidt na temporada passada, chegou nas quartas de final da Champions pelo segundo ano seguido, pode chegar pelo terceiro ano seguido, que seria algo inédito na história do Benfica na era moderna da competição. Acho que vai ser titular, né? Tem que ver, por exemplo, a questão do Rafa Silva, porque o Rafa Silva só tem mais um ano de contrato com o Benfica, então pode ser que seja negociado nessa janela. E aí o Di Maria ocuparia essa posição ali no ataque. De qualquer forma, acho que o Benfica está com um time bem interessante e o Di Maria chega para qualificar ainda mais essa equipe, assim como o Coxu. E por isso, acho que eu enxergo o Benfica, por enquanto, como o principal time português para a próxima temporada. Favorito aí a ser campeão da Liga Portugal. Podemos falar rapidamente de duas contratações aí que eu queria destacar da Eredivisie, o campeonato holandês. A primeira delas é do Branco van den Boomen. Esse cara tem uma carreira interessante, né? Ele passou pelas categorias de base do Ajax, rodou, foi pro Toulouse da França e lá foi muito bem na temporada 22-23. E aí o Ajax também, muito esperto, né? Contrata jogadores aí que vão bem nos outros times da liga, desfalcando rivais, reforçando seu time ao mesmo tempo. E o Van den Boomen é um novo meia do Ajax, assinou até 2027, ele tá com 27 anos, então tem bastante tempo pela frente ainda em alto nível. Muito interessante. Outra contratação interessante é um cara que há bastante tempo vem sendo falado lá no futebol belga, que é o Noah Lang, e finalmente saiu de lá e foi para o PSV. Cara, opa! Tu viu que o Noah Lang se lesionou na primeira sessão de treinamento do PSV? Não acredito, não vi? Viu, não? Pois foi. Que azar da porra, velho. Logo na primeira. Mas então, é um cara que tem muito talento, né? A gente viu ele jogando pelo Bruges na Champions League. É um cara muito insinuante. Chamava até de um jogador parecido com o Neymar, né? Inclusive, ele é muito fã do Neymar. Mas, infelizmente, acabou se lesionando logo de cara. Mas acho que deve retornar a tempo aí de começar a temporada.